Bem, pessoal, então vamos começar entendendo o comando da competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. O que significa selecionar? Essa habilidade diz respeito ao processo de escolher, a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores e ou de seu próprio repertório, construído ao longo da vida escolar do participante, por exemplo, informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. A finalidade dessa etapa, como aponta Serafim, é de deixar à mão todo o material que poderá ser trabalhado no seu texto. Nós começamos dizendo que selecionar é para identificar qual ideia você vai escolher para a defesa do ponto de vista. Você pode selecionar seus argumentos de dois locais. Ou você vai tirar do texto motivador, ou você vai tirar do repertório próprio adquirido ao longo de sua formação. Para a competência 3, não importa a origem do seu repertório, se do texto motivador ou se de origem própria, contanto que a ideia que você quer defender seja desenvolvida corretamente. Quem avalia o uso do repertório sociocultural é competência 2. Para a competência 3, o que importa é se você desenvolveu bem a ideia ou não. Relacionar. Também é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático-semântico de forma a guiar o leitor até seu ponto de vista. É importante, portanto, que o participante saiba estrategicamente encadear ideias de forma progressiva. Olha que interessante. O ideal é que você tenha uma sequência lógica de ideias. Veja só, a competência 5, por exemplo, nós precisamos elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. E segundo a competência 5, não importa em que lugar do texto se mobilize a proposta de intervenção, contanto que exista uma proposta de intervenção com os 5 elementos. De modo que fica livre para o redator redator, propor uma solução de problema na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão. Mas entenda bem, todo o tema do Enem é um problema social que deve ser discutido, apresentado, solucionado. Então, qual é a sequência lógica? Começar pela solução do problema e depois discutir? Ou apresentar ele na introdução, definir um ponto de vista, uma linha de raciocínio a ser seguida, argumentar, ou melhor, desenvolver as ideias, para, por fim, solucionar o problema? É de início do corretor perceber onde está a competência 5, porém é de iniciativa do aluno entender a organização lógica das ideias que ele vai escolher. Não faz sentido, por exemplo, você começar explicando qual é as consequências de um tema qualquer. Eu vou colocar como tema para debate hoje, um tema que eu passei recente, está no meu Instagram, quem quiser ir lá, acesse Rosiara_Araújo, eu sempre posto os temas que eu estou discutindo. E o tema é solidão em tempos de conexão, como esse sentimento, como ela afeta a vida em sociedade. Então eu estou aqui tentando entender esse fenômeno. Como eu não tenho muita leitura a respeito, está o texto motivador me dizendo que pesquisas recentes mostraram que houve aumento no índice de solidão. E nós entendemos que a tecnologia nos aproxima, nos conecta. Pelo contrário, estamos o tempo todo conversando com alguém, seja ela pessoalmente, seja muito mais frequentemente hoje em dia, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, de modo que eu estou o tempo todo conectado. No entanto, como assim o sentimento de solidão está aumentando? Veja só, existe uma diferença entre solidão e isolamento. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos isolados, mas eu, por exemplo, não me sinto solitária. Eu tenho meus filhos, eu tenho meu esposo, eu tenho minha família, minha mãe, e em momento nenhum eu me sinto solitária. Embora hoje estou aqui sozinha gravando esses vídeos, mas agora, neste momento, não me sinto solitária. Na verdade, esse sentimento dificilmente me perturba, mas é uma questão minha. No entanto, existem outras pessoas, como uma aluna minha me relatou, que não fez esse tema porque esse tema mexeu muito com ela. Então, realmente é um sentimento presente, diagnosticado e divulgado pela revista Super Interessante. Quem quiser ver, acesse, digite no Google solidão em tempo de conexão, que vai aparecer o tema, na verdade a frase da reportagem é a explosão da solidão. Digite no Google, assine a revista online, eu tenho assinatura, então vá lá e leia a reportagem na íntegra e entenda bem. Porém, eu não preciso da Super para entender isso. Analisemos apenas a relação da sociedade contemporânea. Tem
tem uma reportagem na mesma revista Super Porém 2015, cujo título é O Lado Negro do Facebook. Dê uma olhada nessa reportagem e veja como a vida online, ela disfarça, ela maqueia a vida real, de modo que as pessoas que estão do lado de cada tela acreditam que a vida das pessoas que postam fotos viajando com o namorado, enfim, é muito melhor do que a dela. E há esse sentimento que eu não sei definir bem. No entanto, a reportagem de 2015 me leva a entender a reportagem de 2019, que essa reportagem da solidão foi em 2019. E ali eu percebo que a ideia de solidão não faz muito sentido. Como assim? Estamos muito conectados, estamos conseguindo nos conectar o tempo todo com as pessoas e estamos nos sentindo sozinhos? E eu quero uma explicação para isso. Então, aqui cabe você entender que eu não posso começar o meu argumento com a consequência da solidão para a vida das pessoas. Eu preciso começar o meu texto explicando o que é que tem a ver tecnologia e conexão com solidão, qual ironia está por trás de tudo isso. O que dizem os filósofos a respeito da solidão, dos laços sociais de Durkheim ou do relacionamento líquido de Zygmunt Bauman? Vamos entender os filósofos contemporâneos e os não contemporâneos para que o sentimento de solidão seja explicado, seja explanado e, por fim, no segundo argumento ou no terceiro, explicar quais as consequências da solidão para a vida em sociedade, que inclusive é parte da frase temática, para que, por fim, eu dê uma solução do problema. Então, a partir do momento em que eu tenho que relacionar as ideias, é porque eu preciso mostrar para o meu corretor o meu bom senso. A ideia de você escolher uma linha de raciocínio lógica e progressiva. E não faz muito sentido solucionar o problema, depois dizer as consequências para, por fim, apresentar as causas da solidão. Então, siga o raciocínio lógico. É isso que a competência 3 mais avalia. Próxima palavra é organizar. Vamos lá. Além de selecionar e relacionar corretamente informações, fatos, opiniões e argumentos, é necessário hierarquizá-los, observando quais deles funcionarão como argumentos mais importantes e quais serão complementares aos primeiros, definindo a maneira mais estratégica de apresentá-los. Eu não estou dizendo aqui que a ideia de dizer a causa é mais importante da ideia de dizer as consequências. Quando o texto fala em organizar, em hierarquizar, ele está dizendo respeito às ideias que compõem um argumento. Dentro de um parágrafo argumentativo, para que ele seja desenvolvido, eu preciso trabalhar certas etapas. O ideal é que um argumento tenha a opinião, a fundamentação dessa opinião e o arremate, ou melhor, o desfecho da linha de raciocínio. Como eu posso fundamentar? Como eu posso desenvolver a opinião, ou melhor, a ideia que deve ser a ideia principal? A gente coloca a ideia principal, depois eu posso me apegar a exemplos, a fatos, a dados, ou pesquisas, ou relacionamento histórico, qualquer tipo de recurso de repertório sociocultural. Ou eu posso explicar, justificar, qualificar, contextualizar para finalmente concluir a minha linha de raciocínio. Por isso que comumente os conectivos fazem a amarra dessas relações de sentido, dessas ideias. Veja a importância do uso do conectivo nesse momento para a construção de sentido, que inclusive é exatamente isso. Quando eu coloco um pois, um já que, um visto que, um dessa forma, para construir a minha linha de raciocínio. O que vai ser avaliado na competência 4 é o uso em si, mas na competência 3, essa relação da ideia 1 com a ideia 2 com a ideia 3, ela vai provar que você organizou a sua linha de raciocínio e que você tem esse desenvolvimento da ideia. Quando o aluno, ou melhor, quando o candidato não desenvolve a ideia, dizemos que o texto é um texto embrionário ou um parágrafo embrionário. Quando o aluno deixa o seu parágrafo embrionário, ele não ultrapassa a pontuação de 120 na competência 3. Tome muito cuidado com a ideia de parágrafos que não pontuam, que não se separam em períodos, que não há um desenvolvimento de exemplificação, justificativa, qualificação, contextualização para desenvolvimento da ideia. Existe uma diferença entre competência 2 e competência 3 que você tem que pôr muito claramente na sua cabeça. A competência 2 avalia se você usou um repertório sociocultural. A 3, se você desenvolveu.
Eu posso desenvolver a minha ideia usando o repertório sociocultural, como também usando de exemplos, explicações, justificativas, qualificações, contextualizações, que não necessariamente sejam de um repertório sociocultural. Pode ser de um conhecimento comum, do senso prático, do senso cotidiano, pode ser um conhecimento do texto motivador e não de um repertório de origem própria, e ainda assim essa utilidade ser muito prática. Por fim, chegamos na última palavra: interpretar. O participante também deve ser capaz de interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos corretamente, contextualizando-os em relação ao tema e principalmente em relação ao seu ponto de vista, indo além da simples reprodução de informações dos textos motivadores ou de seu próprio repertório. Essa tarefa garante que as ideias selecionadas sejam pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Argumentos mal interpretados podem confundir o leitor quanto ao ponto de vista defendido no texto, podendo inclusive invalidá-lo, uma vez que não contribuem efetivamente para a discussão. Temos aqui a contraposição da ideia de texto de receita de bolo. Comumente as pessoas têm postado uma receita mais fácil de desenvolver e a grosso modo ela funciona assim. O que acontece é que as pessoas decoraram o poema de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho havia uma pedra. E aí a pessoa relaciona essa pedra a um problema da ansiedade, por exemplo. Associa o problema e essa pedra na sociedade contemporânea é X problema. Seja ele a ansiedade, seja ele o agrotóxico, seja ele a solidão, seja ele o Covid, enfim. Não importa qual seja o problema, o repertório sociocultural utilizado é sempre o mesmo. Eu me digo a respeito tinha uma pedra no meio do caminho, mas você pode usar qualquer tipo de repertório decorado para encaixar, a grosso modo, um repertório sociocultural, uma linha de raciocínio mais bem forçada. Teve uma vez que eu li uma redação sobre sobre desperdício de alimentos. E o aluno utilizou aquele quadro de Eduardo Manche, aquele que é o Grito, de Eduardo Manche. E aí ele disse: o Grito de Eduardo Manche é o quadro que representa as angústias da sociedade diante dos problemas que a cerca. A mesma angústia representa a sociedade diante do desperdício de alimentos. Olha só, se a sociedade fosse tão angustiada diante do desperdício de alimentos, ela simplesmente não desperdiçaria. Então a pessoa usa um repertório decorado e encaixa com muita força, muito forçadamente, com uma linha de raciocínio. Quando na verdade eu quero que você saiba interpretar a fala daquele filósofo, aquele dado que você utilizou, aquela informação de texto motivacional, melhor dizendo, a informação que está contida no texto motivador, um dado, um gráfico. Eu quero que você saiba relacionar os números a uma linha de raciocínio, a uma conclusão. Ok, você olhou que o Brasil está lá com 100 mil pessoas mortas com Covid. O que você quer concluir a partir disso? Eu preciso entender que apenas o fato, apenas a informação, sem a interpretação dela, sem o comentário, sem a associação à linha de raciocínio, ela é estéril, ela é inútil, ela não serve, ela diminui o seu ponto. Então, selecionar, organizar, interpretar fatos, opiniões e argumentos são 4 ideias. São selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos para a defesa de um ponto de vista. São palavras muito importantes. Eu gostaria que você refletisse muito bem sobre cada item que eu mencionei e cada explicação dessas. Veja bem, a partir disso, a partir dessa movimentação simultânea dessas 4 habilidades, se entende o conceito de projeto de texto.